Olá, você, candidato e candidata que está estudando para o preparatório da UFU, tudo bem? Lá atrás, na rota de aprendizagem, há muito e muito tempo atrás, nem tanto assim, né? Eu apresentei para vocês duas provinhas e eu disse assim, ó, estou apresentando a rota hoje, vai estudar. Lá no finalzinho, quando você já tiver visto tudo, você tiver, ó, craque, volta aqui, que tem duas aulinhas para a gente comentar sobre as duas provas que eu trouxe. Esse momento chegou e eu estou aqui para a gente realizar, né, esses exercícios, para a gente fazer mesmo, para a gente comentar um pouquinho sobre essa prova. Vamos juntos? Então nós vamos começar lendo um texto que eu apresentei para vocês naquele dia da rota, que é um texto que eu considerei um texto médio, é um texto de Jaime Pinsky, né, publicado na Folha de São Paulo. Vamos juntos? É agora, vamos lá. Olha só, o texto se chama Um Mundo Sem Utopias. O processo civilizatório se desenvolve desde que existe o ser humano. A descoberta do fogo, a invenção da roda, a domesticação de animais, a elaboração de deuses, a estruturação das cidades foram marcos na história da humanidade. Mas depois da fala, dificilmente encontraremos fatores civilizatórios mais importantes do que a criação, a racionalização e a universalização da palavra escrita. Por meio dela, o homem se tornou capaz não apenas de produzir cultura, como de guardá-la de modo eficiente e de, mais ainda, transmiti-la aos contemporâneos e às gerações seguintes. Com a escrita, tornava-se mais fácil apresentar descobertas, descrever invenções, divulgar técnicas, expor ideias, confessar fraquezas, compartilhar sentimentos. Praticada inicialmente apenas por elites, a escrita espalhava com muita parcimônia o saber acumulado, uma vez que o conservadorismo dos detentores do poder bloqueava a democratização dos avanços na cultura material e imaterial. Com os papiros e pergaminhos, inicialmente, e mais tarde com o papel, e mais ainda com a imprensa de tipos móveis, a cultura, no sentido de patrimônio acumulado, passou a alcançar um número cada vez maior de pessoas, democratizando o saber e dando oportunidades a uma parcela importante da população. Sem a palavra escrita, em geral, e sem o livro, em particular, a história não teria sido a mesma. Ao longo do século XIX, nos países mais desenvolvidos, as pessoas foram aprendendo a ler e a escrever. A desvalorização do trabalho braçal, substituído por máquinas, o crescimento do setor de serviços, o aumento da produtividade no campo, o crescimento das cidades, fez com que o mundo parecesse caminhar para uma realidade sonhada pelos utopistas. Ao ler livros, ao escrever cartas, ao redigir o resultado de reflexões complexas, os cidadãos compartilhavam ideias e sentimentos, tão mais densos quanto mais habilitados estivessem nas técnicas da escrita e da leitura. Era permitido sonhar com uma sociedade universal de gente alfabetizada, com oportunidades de ascensão social determinadas apenas pelos seus méritos. Não por acaso é o momento das grandes utopias igualitárias. Já no século XXI, as utopias parecem coisas de um passado remoto. Mesmo não gostando do mundo como está, parece que desistimos de mudá-lo. Vivemos ou em sociedades consumistas, ou burocráticas, ou fundamentalistas. Fingimos que a felicidade pode ser encontrada comprando mercadorias, obedecendo a regras ou acreditando em um improvável mundo pós-morte. Jogamos no lixo milhares de anos de avanço civilizatório e nos transformamos em meros consumidores de softwares.
Estamos perdendo a habilidade de ler textos complexos. Nos conformamos com a pobreza da linguagem das redes sociais. Em nome da interatividade, sentimos-nos qualificados a ser banais. Sem leituras sérias, abdicamos do patrimônio cultural da humanidade, arduamente construído ao longo de milênios. Não precisamos sequer de um grande irmão para ordenar a queima de livros. Queimamos nossas estantes por inúteis e nem as substituímos por livros digitais, já que vamos deixar o saber apenas para os criadores de software. É um texto extremamente profundo, é um texto, não é um texto difícil, é claro que aqui eu trago um texto dissertativo argumentativo, o argumento dele está aqui o tempo inteiro, né? Ele vai dizer, né, dessa incrível invenção que foi a escrita, o registro, aquilo que ela nos propiciou, aquilo que ela conseguiu por seu êxito de existência e o que a gente deixou para trás, a própria escrita. Né? Então ele vai refletir, vai colocar o texto aí nesse mundo que para ele é um mundo, entre aspas, aí, perdido ao longo dessa civilização. Se a gente puder colocar aqui, ó, número de parágrafo, porque a primeira questão começa do 8º parágrafo, dos 10, né? Nós temos assim. A partir do 8º parágrafo, o autor volta a empregar o presente do indicativo para dar continuidade ao texto. Né? Então, só um detalhe, né? Ele começa no primeiro parágrafo no presente, né? Porque o processo se desenvolve, inclusive hoje. Né? Então, o primeiro e o segundo parágrafo, ele contextualiza um presente, depois ele vai falar a partir do 8º, porque no 7º ele fala do século XXI, né, do início, então ele vai atualizando, né, mas a partir do 7º, aí vamos dizer assim, né, a partir do meio para frente, ele volta e aqui ele fala no presente o que a gente faz, nós estamos jogando, né, milhares de anos de avanço e sendo só consumidores, né? Então ele volta a falar. E aí a questão é sobre isso, olha. Então ele volta a empregar o presente do indicativo para dar continuidade ao texto. Nesse contexto, esse tempo verbal tem por objetivo, exceto, predispor o ouvinte a tomar uma posição em relação ao que é desenvolvido na sequência do texto. Demonstrar a tese desenvolvida pelo autor a partir da exemplificação de fatos. Situar o leitor no contexto do presente e, assim, justificar a crença de um mundo sem utopias. Letra D, levar o leitor a assumir uma atitude receptiva em relação ao que foi afirmado pelo autor. Então, por que ele usa esse presente? Olha, quando ele traz, né, e aí, sobretudo a primeira pessoa, quando ele diz, e é por isso que está marcado aqui, né, o 8º parágrafo, que ele usa o presente com a primeira pessoa do plural. Quando ele fala que nós julgamos no lixo, nós quem? Ele e a gente que está lendo o texto dele. Ele está responsabilizando. Ele está colocando todo mundo no mesmo balaio, concorda? Então, olha, quando ele usa o tempo verbal, a gente não pode esquecer, não é só uma questão de interpretação, é a justificativa do tempo verbal. Na letra B, quando fala que ele demonstra a tese desenvolvida a partir de exemplificação, verdade. Ele vai exemplificar o que a gente está julgando no lixo, né? Quando ele fala que ele vai situar o leitor na letra C, no contexto e justificar a crença de um mundo, então assim, ó, é exatamente isso que ele faz. Deixa eu te mostrar o que está acontecendo aqui, ó. Por isso que o mundo está sem utopia. Nós estamos deixando tudo de lado. Né?
ele predispõe o ouvinte, que no caso somos nós, né? No caso o leitor, né? A tomar uma posição em relação ao que é desenvolvido na sequência do texto. Isso seria o exceto, ou levar o leitor a assumir uma atitude receptiva em relação ao que foi afirmado por ele. Vamos voltar, olha só. Jogamos, então aqui ó, estamos perdendo a habilidade de ler textos complexos, nos conformamos com a pobreza da linguagem das redes sociais, né? Em nome da interatividade, sentimos-nos qualificados a ser banais, né? Abdicamos do patrimônio. Depois, não precisamos sequer de um grande irmão para ordenar a queima de livros. Queimamos nossas estantes por inúteis. E nem a substituindo por livros digitais. Não, nem isso. Vamos deixar o saber para os criadores do software. Então, volta lá. Isso é importante. Olha só. A partir do 8º, ele volta a empregar o presente. Ele predispõe, sim, o ouvinte a tomar uma posição ao que é desenvolvido na sequência, né? Você vê se você vai concordar ou não com ele, mas ele não conduz ninguém a assumir uma atitude, não. Né? O tempo verbal, o uso do presente, não leva o leitor a assumir nada. Tempo verbal não faz isso, não. Né? Dizer que é presente, não. Se fosse imperativo, sim. Mas ele vai terminar, desde lá do 8º, é como se ele jogasse na nossa cara o que a gente faz de errado. De alguma maneira, sim, a letra A. Né? Você vai tomar uma posição, mas posição não é atitude. Posição é terminar o texto e falar assim, é verdade, nós fazemos isso aí. Eu estou inclusa nisso aí também, eu faço. Ou então não, eu faço não. Isso fica claro para você? Sim. Então, o que vai acontecer nessa tomada de posição aqui? O que vai acontecer é que ele, de alguma maneira, afirmando o que a gente faz, julgando a nossa cara, a gente vai, de alguma forma, se posicionar. Mas ele não leva o leitor a assumir nada. O que eu quero te dizer? É uma questão de tempo verbal, né? É uma questão que fala de presente, de indicativo, mas ela traz uma reflexão amarrada ao sentido do texto. Você percebe isso? Não é uma questão fraca, é uma questão de gramática bem aliado ao texto. Então você precisa estar extremamente atento para conseguir isso aí. Fica claro isso para você? Sim? Muito bem. Então a gente precisa prestar atenção. É uma gramática bem aplicada, tá? Para você tirar total nessa prova aí. Questão de número 2. No último parágrafo do texto, o autor utiliza a expressão grande irmão com o objetivo de relacionar informações não explicitadas no texto para defender sua tese. Tentar explicar o desconhecido por meio de uma comparação. Fazer uma declaração com base em indícios. Acrescentar uma informação nova para dar credibilidade ao que é afirmado. Ora, olha, quando ele diz assim, olha, não precisamos sequer de um grande irmão, inclusive letra maiúscula, para ordenar a queima de livros. Já houve na Inquisição, né, um grande irmão representado aí por essa irmandade religiosa para dizer para você ou para ordenar, queime o livro. O livro é o objeto do demônio, queima. Então, ele faz menção, isso se chama, lá na teoria a gente viu isso, olha, né? Isso se chama intertextualidade com base em conhecimento prévio. É essa a intertextualidade. Tá? É essa a intertextualidade.
Então, o que vai acontecer? Eu tenho dois tipos de intertextualidade, vamos lembrar? Eu tenho a manifesta, que está lá citada na obra, que você vai fazer alguma citação, está lá bem óbvio, e eu tenho a intertextualidade com base em conhecimento prévio. Então, quando ele fala, não precisamos nem de um grande irmão para ordenar que queimemos o livro, queimamos estantes inteiras agora, sem ninguém mandar. Então, ele faz uma menção para endossar, claro, um argumento dele. Então, olha só, ele vai relacionar por intertextualidade informações não colocadas para defender sua tese. Isso é intertextualidade. Isso é intertextualidade. Tá? Depois, acrescentar uma informação nova. Não acrescenta nada novo. Não tem uma informação nova. Tem uma menção relacionada. Informação nova tinha que estar informação na íntegra. Na Idade Média, nos tribunais de inquisição, as pessoas eram obrigadas a fazer fogueira de livro, enfim. Né? Não tem declaração, não tenta explicar o desconhecido por meio de uma comparação. Também não. Ok até aqui? Difícil? Não. Tem que ter atenção. Tem que ter foco. Tá bom? Questão 3. Ao longo do século XIX, nos países mais desenvolvidos, as pessoas foram aprendendo a ler e a escrever. A desvalorização do trabalho braçal, substituído por máquinas, o crescimento do setor de serviços, o aumento da produtividade no campo, o crescimento das cidades, fez com que o mundo parecesse caminhar para uma realidade sonhada pelos utopistas. Né? Então, assinale a alternativa cujo conector pode substituir o ponto final entre o primeiro e o segundo períodos sem alteração do significado. Tá? O que vai acontecer aqui? Dentro das relações lógico-semânticas do período composto, qual a relação entre um período e outro? É isso que a gente precisa entender. Tá? Então, eu tenho assim, olha. Ao longo do século XIX, nos países mais desenvolvidos, as pessoas foram aprendendo a ler e a escrever. Né? E aí eu tenho a desvalorização do trabalho braçal, substituído por máquinas, o crescimento do setor de serviços, o aumento dessa produtividade fez com que o mundo parecesse caminhar para uma realidade sonhada pelos os utopistas, um mundo mais intelectualizado. Então, aprendendo a ler e a escrever, eu troco a minha relação. Eu trago aqui uma relação de quê, gente? De explicação. Isso aqui equivaleria a uma explicação, a um porquê. Só que eu não tenho porquê aqui, nas alternativas. Ou seja, não pode. Porque ou seja é assim, olha. Por exemplo, é preciso fazer o exercício com atenção. Ou seja, o foco no texto, né? É preciso ler o texto com atenção. Ou seja, o foco no texto vai garantir o seu bom desempenho. Eu falei a mesma coisa. O ou seja serve para a gente dizer a mesma coisa com outras palavras. Concorda comigo? Então não é essa. Portanto, é uma conclusão. Isso não é uma conclusão. A gente já falou que é uma explicação. Assim, traz uma ideia de consequência. Ó. A ler e escrever. Assim, a desvalorização do trabalho braçal e não é uma consequência. Pois eu posso usar no lugar do porquê. Ao longo do século XIX, nos países mais desenvolvidos, as pessoas foram aprendendo a ler e a escrever, pois a desvalorização do trabalho braçal, substituído por máquinas, o crescimento do setor de serviços, o aumento da produtividade no campo, o crescimento da cidade, fez com que o mundo parecesse caminhar para uma realidade sonhada pelos utopistas. É claro que teve gente que já pegou isso aqui e já marcou lá
de cara esse pois. Mas essa é uma reflexão importante para saber como se procede na hora lá da prova. Ok? Até aqui? Quem tem alguma dúvida, volte nas relações lógico-semânticas do período composto. Tá bom? Muito bom. Próxima questão, questão de número 4. Ao ler livros, ao escrever cartas, ao redigir o resultado de reflexões complexas, os cidadãos compartilhavam ideias e sentimentos tão mais densos quanto mais habilitados estivessem nas técnicas da escrita e da leitura. Então, olha, os cidadãos compartilhavam ideias e sentimentos tão mais densos, tão mais profundos, quanto mais habilitados estivessem nas técnicas da escrita e da leitura. Ok? O fragmento em destaque, que está em negrito, ao ler livros, ao escrever cartas, ao redigir o resultado de reflexões complexas, esse fragmentozinho expressa a finalidade de os cidadãos compartilharem ideias e sentimentos? Não. Finalidade é o a fim de, é o para, né? Não tem aqui, né? Não é a finalidade, não é por isso que eles liam livros, escreviam cartas e redigiam resultados, tá? Não era. Então, expressa as justificativas para os cidadãos compartilharem ideias e sentimentos. É uma justificativa? Não. Não é uma justificativa. São as circunstâncias que faziam com que os cidadãos compartilhassem ideias e sentimentos? Circunstâncias. Essa é a palavra. As razões que faziam com que os cidadãos compartilhassem ideias e sentimentos. Sabe por que não é razão, que é circunstância? Razão é o motivo pelo qual eles faziam. Aqui está apresentando outra coisa. Ao conseguir aprofundar nessa arte, né? Então, ao ler, ao escrever, né, ao redigir, eles compartilhavam ideias e sentimentos. É a circunstância. Isso fazia com que a gente, né, com que aquelas pessoas daquela época aumentassem as esperanças nessa forma de comunicação. E isso, quanto mais eles sabiam ler e escrever, melhor ficavam, né? Então, é um fator circunstancial. É alguma coisa que tem a ver com o momentâneo. Então, razão é outra coisa. Razão é o motivo pelo qual. Circunstância é o contexto ali do acontecimento. Ok? E a última questão referente a esse texto, olha, é a questão de número 5. Praticada inicialmente apenas por elites, a escrita espalhava com muita parcimônia o saber acumulado, uma vez que o conservadorismo dos detentores do poder bloqueava a democratização dos avanços na cultura material e imaterial. Primeiro, né, o vocabulário, o que é parcimônia? Muita calma, né, muito devagar. Então, a escrita espalhava isso aí, esse saber acumulado, uma vez que quem detinha esse conhecimento conservava, bloqueava essa democratização. Não era para todo mundo. Então, qual que é a função desse emprego aí, né? Os detentores do poder bloqueava, uma vez que o conservadorismo dos detentores do poder bloqueava a democratização. O conservadorismo bloqueava, né? Qual que é a função do emprego desse termo em negrito? Indica uma ação habitual. Exprimir um fato passado, anterior a outro também no passado. Dar ideia de que a ação repetida continua do passado até o presente. Exprimir um fato não totalmente concluído no momento da fala. Pessoal, essa aqui é uma questão de verbo, de tempo verbal. Só que ela não é colocada aqui com a nomenclatura explicitada, né? Bloqueava é o pretérito imperfeito. Se você tem dúvida, volte e assista a minha aula de verbo,
tá? O que é a noção? Então, primeiro, todos os tempos do modo indicativo significam afirmação, é algo que aconteceu. O pretérito imperfeito indica uma ação que aconteceu durante um período lá no passado, né, no pretérito. Mas naquela época era uma ação habitual. Por exemplo, o pretérito perfeito, o fato, a ação passada, começou e terminou num ponto específico daquele passado. Acabou. O pretérito imperfeito, a coisa aconteceu no passado, mas aquilo era um cotidiano naquela época. Então, pessoal, olha, naquela época, os detentores do poder bloqueavam, né, o conservadorismo bloqueava a democratização. Então, essa ação era uma ação habitual naquela época, tá? Então, ela espalhava durante aquela época, ela bloqueava, ok? Um fato no passado anterior a outro passado é o pretérito mais que perfeito, né? Presente, não. Ele parou naquela circunstância, naquela época, mas aquilo está no passado, né? E exprimir um fato não totalmente concluído no momento de fala, também não, né? Não é presente. Então, é importante deixar claro os tempos verbais do passado lá no modo indicativo. Porque eu tenho, né, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e esse pretérito mais que perfeito, né? Que é uma ação passada que acontece anteriormente a uma outra ação passada, né? O pretérito mais que perfeito precisa, né, do pretérito, de outro pretérito para fazer sentido, né? Então, do pretérito imperfeito, enquanto você caminhava no parque, eu já correra 16 quilômetros. Então, essa é a letra C, que é o pretérito mais que perfeito. O fato não totalmente concluído no momento da fala não é presente, né? Então, fica aí uma ação habitual, né, que aconteceu naquela época. Essa é a função do pretérito mais que perfeito. Não, desculpa, do pretérito imperfeito e não do mais que perfeito, colocado aí na letra C. Ok? Na letra B e C poderia... Não, desculpa, na letra B a ideia de pretérito mais que perfeito, porque a letra C fala até o presente. Então, a letra A se opõe à letra B, tá? Quem teve dúvida, volte lá e assista essa aula. Ficou claro a cobrança da gramática? A gente ainda tem mais uma aula, nós vamos fazer mais 5 questões, que é para você terminar o seu estudo e chegar lá para sua prova no dia 20 de agosto, olha, aliviado, vai tirar total. Valeu? Então curte aí para eu saber que você vai para o segundo bloco. Um abraço para você, a gente se vê em breve. Até lá, tchau!